desta quarta-feira, dia de rodada no Campeonato Brasileiro. É bom frisar que a dupla Grenal só joga na quinta-feira. Com Júnior Baicá, Kleber Grabowska, Ramiro Ruschel, nesse papo diário aqui do Grupo Bairrista com a RDC TV. E o negócio é o seguinte, gurizada. Dependendo do que acontecer hoje à noite, o Internacional já não dorme na liderança. É isso, Maicá? Pois é, Silvio, é isso aí, né? Agora com esses dois jogos que o Inter acabou deixando escapar a vitória entre os dedos, né? Porque foi no detalhe realmente, acabou aproximando alguns adversários, né? São Paulo é um deles, que virou para cima do Fluminense. É o único que pode ameaçar o Inter no momento, se não me engano, né? Só o São Paulo, né, Cleber? Não, o Atlético Mineiro também, mas eu acho que o São Paulo ganha do Bragantino, mas o Atlético Mineiro não ganha do Santos. Então, por incrível que pareça, Fernando Diniz dormirá na liderança. Aí eu quero ver os detratores do Fernando Diniz, o que vão dizer. E tem o Flamengo, né, Silvio? O Flamengo pode ir de 7 pontos. O Flamengo pode encostar, não sei se nos critérios, se ganhar do Fluminense, ele passa, mas a verdade é que tem, então, o Atlético Mineiro contra o Santos, o Atlético Mineiro jogando fora, é isso, né, Kleber? Já o São Paulo em casa, diante do Bragantino, o Flamengo no Maracanã contra o Fluminense. E tem o Vasco, mas o Vasco só joga amanhã, se não me engano, quinta-feira. Quer dizer, há um Ramiro Ruschel, um desafio à frente aí para o Internacional nessa quarta-feira. É verdade, Silvio. Boa tarde. O Vasco, ele joga contra o Atlético Goianiense, é bem provável que ganhe, joga em casa, né? O Vasco se recuperou... Mais ou menos, o Atlético Goianiense é uma grande equipe, jogando futebol moderníssimo e soltou o time do Grêmio no campo de defesa. Meu Deus do céu. E o Flamengo, ele pode ser brecado pelo Odair, né? O Odair, mais uma vez, pode ajudar o Inter aí, segurando o Flamengo. Mas eu acho difícil, Ramiro. Eu acho muito difícil. O Fluminense perdeu a melhor coisa que tinha, que era o Evanilson, né? Sim, acabou de ser vendido, né? E aí, essa situação que eu não consigo entender, o Fluminense fica com uma merreca dos 8 milhões de euros, né? É tudo pro Eduardo Duran, que é o dono do Tombense e do passe do jogador, né? O Fluminense, mesmo quando tá bem, ele tá mal, né? Impressionante. Quando como é que é? Quando compra o circo, o anão cresce. O Fluminense é mais ou menos isso, né? Mas eu acho que o Inter depende só dele para manter a liderança, né, Silvio? Para fechar aqui minha primeira participação, porque os times podem ultrapassar o Inter hoje, mas amanhã o Inter, se ganhar, retoma a liderança, e aí depende só dele ganhando em casa, né? Tem que voltar a jogar bem no Beira-Rio. Bom, Kleber, por que tu achas que só o São Paulo ultrapassa o Internacional e que o Atlético Mineiro não ganha do Santos? Eu acho o Bragantino uma decepção, né? Se tem alguma decepção, né? Para mim é o Bragantino. O Bragantino fez um estardalhaço, voltou para a Série A, agora com suporte milionário do Red Bull, e fez algumas escolhas assim, não sei o que está acontecendo com o Bragantino, né? O Bragantino investiu um caminhão de dinheiro num goleiro, trouxe um treinador que não é de primeira linha, né? Eu acho que nem é uma primeira linha entre os emergentes, né? Já está com um técnico interino, não tá fazendo uma campanha boa, mudou o padrão de jogo, todos aqueles jogadores que foram responsáveis pelo acesso do Bragantino acabaram na reserva, então tem uma transformação em andamento aí. Eu acho que o Bragantino, faltou uma diretriz nessa retomada do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo acho que começa a encaixar. O São Paulo tem um time bom, fez muito bem a saída do Pato, né? A gurizada do São Paulo começou a ganhar espaço, né? É um time que está crescendo de rendimento, está conseguindo bons resultados, está se afirmando, né? E acho que isso também ajuda um pouco ao Fernando Diniz, que sempre foi um treinador sob suspeita de qualidade no trabalho, de sequência e de competência. Acho que isso é importante. E o jogo amanhã, ele tem uma certa rivalidade entre Santos aliás, o jogo de hoje, né? Santos e Atlético Mineiro, porque é o reencontro do Sampaoli com o Santos na Vila Belmiro. E eu estava vendo o jogo do Atlético e do Curitiba, aliás, um dos bons jogos do Campeonato Brasileiro até agora, um jogo de muita intensidade. E o Atlético Mineiro, ele tem algumas fragilidades que são muito parecidas com a do Internacional, né? Uma defesa que às vezes falha, né? E uma dificuldade para transformar todo o volume de jogo em gol. Então acho que vai ser um bom jogo, um jogo muito difícil, e mesmo que o Atlético Mineiro pinte aí como favorito, acho que o Santos para mim é um time que tem qualidade, que vai
vai crescer ao longo do campeonato. No momento que conseguir normalizar, neutralizar um pouco todo esse estrago que a direção fez na pandemia, acho que o Santos cresce na competição. Eu quero repassar isso com o nosso grupo do programa de hoje, mas antes o Kleber fez uma afirmação aqui interessante sobre o São Paulo e relacionando de alguma forma o momento do São Paulo, que também foi interessante pela saída do Alexandre Pato. Aliás, ô Maicá, saída do Pato para lugar nenhum. Eu acabei de pensar nisso, né? Para onde é que o Alexandre Pato vai? Vai ser comentarista do SBT na Libertadores. Ontem eu ouvi uma muito boa. É tudo que ele quer, né? Já que o São Paulo não quis o Pato, o sogro dele foi lá e comprou a Libertadores para ele ter ela. Mas é curioso, né? É impressionante, assim, o cara é muito jovem, muito promissor, sem clube, né? Não fechou com o Inter, dizem que eles esperam uma proposta de fora, enfim. Mas de onde é que vai vir essa proposta? Vai ser desses mercados alternativos, China, Júnior Emirados Árabes. Júnior Maicá, eu vou te pedir um contato com o nosso Júnior B, por gentileza, porque eu não sei se só eu aqui, mas eu estou sentindo... Mundo. O teu microfone está muito ruim, o Maicá. Então só dá uma saidinha para voltar daqui a 1 minuto, mas faz o contato com o nosso comandante aí para resolver isso aí. Perfeito, então. Muito bem. Mas aí a gente estava falando sobre esta questão, Kleber e Ramiro, essa questão do Alexandre Pato, né? O que é isso, cara? O Pato saiu há quanto tempo do São Paulo? Olha, já dá, eu acho que uns 20 dias, mais ou menos, e está sem jogar. Para onde é que vai o Pato? E o pior da pergunta é chegar à conclusão de que daqui a pouco ninguém está querendo o Alexandre Pato. Eu acho que o caminho dele é a aposentadoria, viu? Eu acho que ele quer largar o futebol. Eu acho que ele perdeu o interesse, ele ficou rico muito jovem, ele está bem casado lá com a filha do Silvio Santos. Eu acho que o Pato ele vai escolher o caminho da aposentadoria. Ele esperava receber uma proposta de algum time de São Paulo, né? Ou Palmeiras, ou voltar para o Corinthians, o que não vai acontecer. Então eu acho que, e pelo que eu também recebi de informação, assim, ele vai escolher o caminho da aposentadoria. Opa! Mas eu acho o seguinte, ó, o Pato largou o futebol e o futebol largou o Pato. Acho que está muito, muito certo essa disputa aí, porque ninguém mais quer o Pato. Né? O Pato, essa vida de badalação, de celebridade... Ninguém quer pagar o Pato. Ninguém quer pagar o Pato. E eu acho que assim, ó, não está fazendo falta, não acrescenta nada, mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que o São Paulo cresce quando o Pato sai, e eu acho que o Internacional acertou em cheio quando contratou o Abel Hernandes e não se entusiasmou, ou o Pato fez pouco caso do Inter. Eu vou usar essa frase como se fosse minha, ninguém quer pagar o Pato. Ninguém quer pagar o Pato. Impressionante. E a outra, viu, Maicá, que o Ramiro disse é o seguinte, que o Pato está bem casado com a filha do Silvio Santos. O Silvio Santos tem várias filhas, quer dizer, várias filhas. Quem estiver bem casado está bem e pode se aposentar. É a tese do Ramiro. Pode mesmo? E o Silvio Santos tá com uns genros bons, né? Um é o Pato, o outro é ministro da comunicação. Os genros também estão bons aí do Silvio Santos, né? Tem isso. Agora... Não, para aí, deixa eu só dizer uma coisa. Não é que você está casado com uma mulher rica que tem que se aposentar, não. O Pato já é rico. Está casado com uma mulher que é filha do dono de uma das maiores emissoras do país. E que vai transmitir a Libertadores da América. Que vai transmitir a Libertadores da América. Tá tranquilo, Silvio. Esse aí tá tranquilo. Eu tenho certeza absoluta que o Pato vai ter um programa no SBT. Tenho certeza absoluta que o Pato vai... É a cara do Alexandre Pato ter um programa de TV. A hora do Pato. Eu aposto com vocês, essa história da Libertadores no SBT, até o final do ano a gente tem o Pato na TV. E a trilha de abertura é aquela, lá vem o Pato, para ver o que é. É isso, Kleber? A hora do Pato? É um bom programa, hein? Com um link aqui em Porto Alegre com o Roberto Moura, né? Um momento de descontração do programa. Mas, ô Maicá, eu quero te ouvir sobre isso que o Kleber estava falando aí, sobre o São Paulo, para ele, ganhando do Bragantino, assumindo hoje a liderança, ou dormindo na liderança, e aí jogando toda a responsabilidade para o Internacional nessa quinta-feira, mas com o Atlético Mineiro não ganhando do Santos. O problema é que está todo mundo oscilando, né? O São Paulo ganha, perde. Aí o Inter teve esses dois tropeços. O problema é quando o Flamengo parar de oscilar, né? Essa é a grande questão que vai acontecer agora. Porque, assim, eu acho que a desconfiança toda em cima do Fernando Diniz é justamente por isso, porque ele não tem
estabilidade nos trabalhos dele, né? São sempre... surge como uma revelação do futebol brasileiro, um novo técnico no mercado, com ideias revolucionárias, ideias novas, enfim. E aí vai lá e perde para um time pequeno, vai lá e perde o comando do grupo, sabe? Eu acho que está tendo Isso acontece com o Roger também. Eu acho que está tendo uma dificuldade nessa transição, né? E aí isso se reflete no São Paulo também. O São Paulo está oscilando, apesar de tá fazendo uma boa campanha, assim como a do Inter. Mas eu vejo muito mais consistência no Inter, por exemplo. Eu vejo muito mais o Inter na briga pelo título, consigo enxergar o Inter mantendo essa campanha até o fim, do que o São Paulo, por exemplo. Eu acho que o Atlético tem um treinador que pode fazer isso, mas que não tem grupo para isso, né? Eu acho que de todos que estão ali no pelotão da frente, o grupo do Atlético parelho com o do São Paulo, assim. O São Paulo acho que até tem mais recursos na gurizada. Tanto é que o São Paulo foi lá e arrancou o Sacha do Santos, né? Então, e tudo isso, Silvio, com o Flamengo aparecendo no retrovisor, né? Esse é o problema. Aí é que mora o perigo, porque aí quando recomeçarem as competições aí, se for da ideia do Domenech aí, Torre, poupar, por exemplo, pega o time reserva do Flamengo, é palhaçada, né? E agora que ele começou a rodar o plantel, a fazer um rodízio que o Jorge Jesus não fez, até por conta do calendário também, do ano, que está bem complicado, a gente vê o poderio do grupo do Flamengo, né? Joga Pedro, joga Gabigol, tem o Bruno Henrique, às vezes o Everton Ribeiro espera, aí tem o Pedro Rocha no banco, tem o Michael no banco, sabe? É muita alternativa, muito recurso. Então é isso, Silvio, eu acho... Desse pelotão da frente aí, o Vasco me surpreende muito, né? Pinto Ramon aí como um novo nome no mercado também. O São Paulo e o Galo acho que não vão conseguir dar essa segurada por conta de plantel, né? E o Inter precisa parar de tropeçar. O Inter não podia ter perdido esses pontos aí, principalmente da maneira como foi, né? Tu entregar os jogos aos 45 do segundo tempo é muito complicado. Então, mas vejo o Inter na briga. Só que vai ser uma peleia muito difícil contra o Flamengo. Sempre é bom lembrar que recém estamos na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficarão faltando 30 rodadas. Tem muita coisa para acontecer. E tem até a possibilidade de contratação, por exemplo, agora no mês de outubro. Mas eu estou pensando no seguinte, viu, Ramiro? O Fernando Diniz é meio parecido num aspecto com o Guardiola. Sem comparar os técnicos. O Kleber até brincou com isso aí. Se o Guardiola está ganhando, quem não gosta do Guardiola fica quieto. Aí o Guardiola perde, quem não gosta vem e dá um pau. E com esse Fernando Diniz é a mesma coisa. Por isso o Kleber brincou. Se o Fernando Diniz está ganhando, o pessoal fica calado. Aí daqui a pouco vem aqueles negócios que tem acontecido na carreira dele, perde aqui, demitido ali, coisa tal, e o pessoal vem e dá um pau. Quer dizer, é uma situação mais ou menos parecida com essa com o Fernando Diniz, que está vivendo isso nessa quarta-feira, porque ele pode daqui a pouco virar líder do Campeonato Brasileiro. Tá acertando o time do São Paulo, concordo ali com o Kleber que pro bem dele o Pato acabou saindo. Ele acabou promovendo vários garotos aí, tá impondo dentro do clube o modelo de jogo dele, que é aquele negócio de bola no pé, né? Que é começar pelo goleiro, o goleiro já tem que começar a saber sair jogando. E é bem essa comparação mesmo. Se dá certo, o pessoal some. Se dá errado, aí é pau no Fernando Diniz. Mas por enquanto ele tá bem esse ano. Vamos ver até quanto vai durar. Eu quero ver se vai durar, né? Porque ele também é meio temperamental. Ele não é um cara de cabeça muito boa, assim, o Fernando Diniz. Como jogador nunca foi, né, Silvio? Ele sempre foi um jogador explosivo, um jogador que várias vezes a gente via ser expulso. E como técnico também não é um cara de cabeça muito fria. Se ele conseguir manter a cabeça no lugar, eu acho que ele pode começar a virar na carreira. Como é engraçada a vida, né? A gente diz, que bom que o São Paulo se livrou do Pato, cresceu. Aí ele vai lá e contrata o Luciano. E o Luciano começa a fazer o Luciano começa a fazer gol. O Luciano ele bate ponto do lado do poste. Eu vou ficar aqui que a bola sempre vai. Olha os gols do Luciano, são todos iguais, cara. Cara, ele recém chegou e já fez 3, se não me engano. E deu assistência, né? Em 5 jogos fez 3. Mas mais do que o tempo todo no Grêmio. Mas o grande começo dele, de quando ele se destaca, é com o Fernando Diniz no Fluminense, né?
E pelo lado direito, né? O Luciano é canhoto, ele jogava pela extrema direita ali, né? E aqui no Grêmio ele sempre foi usado como centroavante, né? Nunca funcionou. Agora, esse negócio do Fernando Diniz, sabe que eu torço para esses técnicos, né? Esse Fernando Diniz, Roger, que acabam parando no meio do caminho. Isso é uma pena. Isso é uma pena que aconteça, porque a gente precisa avançar nesse aspecto. Porque senão, volta e meia, a gente vai estar lembrando lá do técnico, sabe? Já antigo, este é a solução. Vamos trazer porque precisamos fechar a casinha. Esse é o momento do técnico que vai para o vestiário e grita com os jogadores, coisa e tal. A gente precisa avançar nisso, e isso depende desses técnicos. Só que, infelizmente, técnicos, nesse momento, como o Roger e Fernando Diniz, param no meio do caminho. Mas eu estava pensando nisso, Silvio. Ontem mesmo eu estava pensando nisso. Eu estava tentando me lembrar os treinadores do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o último dessa geração é o Luxemburgo, né? Me ajudem aí, por favor, porque... eu acho que, cara... O Cuca é um pouco mais antigo, o Mano agora tá pegando o Bahia, mas daquela geração mesmo, o Luxemburgo tá jogando Brasileirão desde 93, né? Restaram poucos, né? E a gente pode pegar até alguns nomes históricos, assim, tipo o Joel Santana, né? O Joel Santana agora é convidado, é celebridade de TV, né? O Oswaldo de Oliveira, o Muricy tá aposentado, Celso Roth, né? Celso Roth cogitado no Cruzeiro, né? Mas aí deu Ney Franco. E outra coisa, no Curitiba, né? O Celso Roth foi cogitado no Curitiba. O Cruzeiro é o projeto Série C, né? Cogitando o Celso Roth. Não, e outra coisa, o Cruzeiro ele gastou 9 milhões de reais esse ano em indenizações para técnicos. Primeiro apostou no Adilson Batista, depois o Anderson Moreira, acho que durou 2 meses, né? Vai para o Ney Franco, e por incrível que pareça, antes de fechar com o Ney Franco, o Cruzeiro cogitou a volta do Rogério Ceni, que foi talvez o treinador que deu botou o dedo na ferida ano passado, mais ou menos o que o Fernandão tinha feito no Inter, dos jogadores sair da zona de conforto. Foi mais ou menos isso que o Rogério Ceni, o recado que o Rogério Ceni deu para o Cruzeiro, e aí foi expulso a pontapés lá da Toca da Raposa, né, criando indisposição com algumas vacas sagradas do Cruzeiro, e aí a gente viu o que deu, né? Derrubaram ele, né? O Rogério deve ter derrubado. Mas, ô Silvio, Oi. Como tem restrição ao novo, né? Como a gente é preconceituoso com as coisas e eu falo a gente mesmo, porque a minha geração já é uma geração, já tem outra vindo, né? Já tem outra geração atuando já, digamos assim, no nosso meio, enfim. E como a gente, às vezes, com essa história do Fernando Diniz, por exemplo, como existe, né, esse choque de gerações, e como a gente acaba sendo restrito, né, é preconceituoso mesmo, não tem outra palavra, porque a gente cobra renovação, cobra novas ideias, e somos os primeiros também a reclamar, né, a não gostar, enfim. E nesse caso aí desses treinadores, por exemplo, é claro, eu acho que também tem um exagero, sabe? Existe uma grande discussão aí sobre essa nova análise que é feita no futebol, sobre o entendimento do jogo, enfim. Até ontem estava vendo um vídeo muito legal da La Liga, né, que é a liga a liga espanhola, independente, obviamente, assim como a Premier League e outros tantos. O investimento que eles fizeram esse ano em mais tecnologia para transmissão, né, dos jogos, baseado em dados, né? Eles estão cada vez mais investindo nisso. Então, a La Liga já teve esse ano inovações gráficas do tipo mapa de calor projetado no campo, né, para mostrar onde o jogador se movimentou. Agora eles investiram na questão dos pênaltis também, estatísticas de escanteio, onde um time cobra mais escanteio, eles vão mostrar antes da cobrança, enfim. E aí tem sempre essa dicotomia, essa briga, né, sobre... o Edu estava falando esses dias... a galera mais nova fica assim, esses caras usam a retórica, não sei o quê, mas esses caras analisam o futebol há 30, 40 anos. E ao mesmo tempo a galera da antiga fica assim, essa gurizada só olha número, só olha aplicativo. E quando rola essa mescla é que fica bom, né? 76% dos velhos. Me baseando numa informação do Infodados, Infodados. Olhei o mapa de calor aqui do Silvio Benfica no Bairrista FC e tá muito bom. Tá de grande movimentação. Deixa eu tocar o...
Não, mas eu penso o seguinte, assim, ó, não precisa dispensar uma das ideias ou um dos lados, né? É possível, e acho que esse é o momento de fazer o encontro, na verdade, das ideias, fazer o encontro do avanço com a experiência. Tanto o jovem precisa ouvir dos mais experientes, como os mais experientes precisam estar abertos a ideias novas, na conversa, aceitar, quer dizer, um aprende com o outro. Então, aquele negócio do Renato, que evidentemente é brincadeira do Renato, de alguma forma o Renato se informa, lê alguma coisa, ele diz, se eu precisar estudar, não sei o que, eu vou para a Europa, esse tipo de coisa, não precisa, eu fico na praia, então, é evidente que não é bem assim. Se o Renato parar no tempo e não tiver bons assessores e boa estrutura de informações, de novas informações, bom, ele para em seguida. Ele só tem sucesso, de alguma forma, porque há uma estrutura jovem, de algum modo, atrás dele. E isso tem que servir para todos os técnicos experientes, como também precisa servir para os técnicos jovens, que a experiência é importante e que eles precisam ouvir coisas de quem já viveu intensamente o futebol. Eu não sei, se não for assim, não vai à frente, né, cara? E tem um negócio, é interessante essa junção das duas vertentes, né? E quem talvez tenha lucrado muito com isso foi justamente o Grêmio, porque ele pega um treinador com ideias novas, que é o Roger Machado, que deu uma mexida até na forma de treinar do Grêmio, né? Se baseou em informações do Centro de Estatística, de informações lá, deu uma modernizada no Grêmio, mas pro Roger faltava talvez a vivência, a experiência de vestiário, que é uma coisa que sobra pro Renato, né? E o Renato, ele chega com um auxiliar, talvez a gente não dê muita bola, mas o grilo falante, o cara que dá muita dica e acerta muita coisa pro Renato, é o Alexandre Mendes, né? O Gabeira, ele não vai para microfone, não é badalado, mas é um cara extremamente importante na afirmação, e nessa fase do Renato é mais ou menos, ou compartilha mais ou menos as ideias do Roger. Então o Renato, com a bagagem que tem, ele é um cara atualizado porque tem uma equipe que pensa como o Roger pensava, né? Então, eu acho que aí está o grande lucro, o pulo do gato do Grêmio, porque ele consegue juntar as duas coisas, um comando de vestiário e um trabalho atualizado. Nesse aspecto, Ramiro, que bom que a gente tem aqui, entre nós, no futebol gaúcho, um técnico como o Eduardo Cudê, que é um técnico que chegou aqui com ideias oxigenado, com ideias diferentes, daquelas que tradicionalmente o Internacional usava, independente da idade dos seus técnicos. Usava tanto com o Abel como com o Odair. E olha a diferença de idade, nós temos aí mais de 20 anos de idade entre um e outro, quer dizer, era uma ideia, de algum modo, enraizada dentro do Internacional. E então essa oxigenação, essa novidade veio com o técnico argentino para o Internacional. E eu digo, Silvio, que o Cudê tem ainda só 5 meses de Inter, né? Porque teve a pandemia no meio do caminho, ele teve ali janeiro, fevereiro, março para trabalhar, uma pré-temporada, um campeonato gaúcho, parou, voltou, jogou pouco jogo do gauchão e 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ainda está começando a desenvolver o trabalho dele dentro do Inter. E aos pouquinhos ele está mudando as coisas. Ele traz contratações dele, como o Leandro Fernandes, essa é uma indicação dele, inclusive é do mesmo empresário que ele trabalha, né? O Leandro Fernandes, que veio do Independente. O Abel Hernandes é uma indicação dele. O Inter dispensou agora o Sarrafiore por um tempo, emprestou para o Coritiba, tá vendendo o Potker. Ele, aos pouquinhos, ele tá botando a forma dele de jogar dentro do Internacional. Mas é uma novidade boa, é um técnico jovem, tem a mesma idade do D'Alessandro, se eu não me engano, são contemporâneos no River, né? Jogaram juntos no River, tu vê, o Cudê já é treinador e o D'Alessandro segue jogando. E acho que em seguida ele vai dar bons frutos pro Inter, se o Inter tiver com ele a paciência que teve com o Daír, Silvio. Pois é. Agora, o Kleber, o Ramiro colocou um detalhe aqui, que falou sobre estabeleceu a comparação com o D'Alessandro, que segue jogando e que já jogou lá com o Cudê. Aí eu tô entrando no time do Internacional. E aí eu tô pensando no jogo da quinta-feira. Cara, como é que vai se completar esse ataque do Internacional, essa dupla de atacantes do Internacional, tendo o D'Alessandro? O técnico vai ter que encontrar uma outra solução. Ele não pode contar com o D'Alessandro para ser esse segundo jogador do ataque por 2 motivos. Primeiro, que ele não se completa como atacante. Ele não entra na área. E segundo, porque falta fôlego para o jogador.
É um jogador que joga 2 partidas e na terceira tem que esperar, tem que ser poupado, tem que ser preservado. E tem outra coisa, né? O posicionamento do D'Alessandro, a gente já viu domingo contra o Bahia, ele atrás da linha de armação, né? Buscando a bola junto aos zagueiros para dar a saída. Não é ali que ele tem que jogar, né? O D'Alessandro tá jogando do jeito que ele quer, não do jeito que o Inter precisa. E esse é um problema que tá daqui a pouco. Ou a definição. Tu já viu, tá, ele tem que jogar perto da área, Kleber, mas tu já viu que tá faltando força na perna do D'Alessandro? Ele não consegue cobrar uma falta, um escanteio, é tudo fraco. A idade pega, né? E talvez o D'Alessandro não tem que ser mais opção para começar o jogo. O D'Alessandro é talvez opção para completar. Talvez fosse muito mais inteligente o Inter ter terminado com o D'Alessandro, porque não ia acontecer o que aconteceu no fim do jogo. A bola ia estar com o D'Alessandro enchendo o saco lá no campo de ataque, levando falta, brigando com o juiz, amarrando o jogo, que foi o que faltou. Talvez essa seja a contribuição, porque o D'Alessandro tira a intensidade, suga a intensidade do time do Internacional. Então pensar o D'Alessandro de uma maneira diferente seja mais prático. Começa com Abel Hernandes, começa com o Peglo, né, e deixa o D'Alessandro para depois, quando o jogo já estiver encaminhado. Né? Boa definição, e também vou usar como se fosse minha. O D'Alessandro está jogando como ele quer, não como o time precisa. Júnior Baicá. Essa função do... A gente vê... Eu vi o Rosário, né? Eu cudei aqui contra o Grêmio em 2016 e vi mais do Racing, né? Naquele título, até por coincidência, eu estava lá na Argentina quando o Racing acabou campeão e vi toda a festa deles lá no Obelisco e tal. E essa função que o Cudê usa do segundo atacante, né? Ele tem um centroavante que ele exige que saia um pouco mais, a gente viu o que o Guerreiro estava fazendo, de vir mais na intermediária, de fazer pivô, de se movimentar um pouquinho mais, de não ficar aquela coisa, aquele né? Aquele centroavante fincado ali. E esse segundo atacante é sempre de movimentação, né? É sempre de intensidade. E é isso que ele espera do D'Alessandro, que ele faça esse giro, que ele faz, né? Essa flutuada aí, como se diz, que seja próximo da área, que seja ao redor do último atacante, né? E é exatamente o que o Clebinho disse, o D'Alessandro vem aqui no meio buscar, troca de lado, isso é bom, mas ele não pode estar longe da área. Essa movimentação que ele exige desse atacante, ele usou, por exemplo, claro, são jogadores de categoria diferente, mas ele usou Lisandro Lopes e Lautaro Martínez juntos, por exemplo, sabe? O Lautaro Martínez sendo esse segundo atacante, e hoje a gente está vendo onde está o Lautaro Martínez, né? O Barcelona brigando aí para comprá-lo da Inter de Milão. Mas era uma movimentação pro gol, né? Não uma movimentação para armação. E aí tem um problema que ele não consegue usar com o D'Alessandro. Agora, é exatamente isso. E também, claro, tem que dar um desconto para ele, né, Silvio? Por causa das lesões também, né? Ele acabar começando com o D'Alessandro, porque não tem outro. É D'Alessandro ou Marcos Guilherme. Agora sim, chegou o Abel Hernandes. Com a saída do Guerreiro prejudicou muito o Inter, né? Prejudicou muito o Inter, porque não só a presença dele próxima do gol, mas também o estilo de jogo do Guerreiro facilita muito para os meias, né? Para a passagem dos laterais, para a aproximação dos meias para uma tabela. O Guerreiro é um cara que ganha por cima, que escora zagueiro, que mata ela, faz pivô. Aí complicou muito essa função do ataque. E o Inter até que se virou bem, porque o Thiago Galhardo assumiu muito bem essa função. A grande questão que pegou para o Inter agora, esses 2 jogos deixaram uma impressão ruim do tipo, vocês sabem o que estão jogando? Vocês entenderam o que vale cada partida de Brasileirão para fazer um gol aos 45 contra o Palmeiras e tomar um gol aos 47? Sabe? Ou o Rodinei, por exemplo, qual é o nível de concentração do Rodinei para fazer um pênalti daqueles, uma jogada totalmente bizonha, né? Então eu acho que o que menos está pegando hoje para o Inter é a parte do Cudê, na verdade, né? É muito mais uma questão de entendimento da competição e uma concentração maior para o Inter. Sabe que estou lendo uma informação que chega agora de que o presidente Romildo Bolzan, dando a entrevista, a informação passada pelo Júnior B aqui, que ele disse que a conversa com o técnico é permanente. O Renato compartilha os problemas e angústias dele conosco. Nós estamos muito confiantes que temos um grupo para vencer. E aí completa com e vamos vencer ali na frente. Essa afirmação é do presidente Romildo Bolzan sobre a conversa, como ele diz, permanente com o Renato Portaluppi. Tem mais uns trechos aqui, Silvio. É mesmo? Então completa aí. Também está valendo aqui, ó. Vocês não prestam atenção no programa, ficou procurando. É brincadeira. Sobre Cavani,
O Grêmio tem o desejo, qualquer clube mundial tem de contar com Cavani. Se um dia o jogador quiser, tudo bem, vamos tentar viabilizar através de um grande projeto. Mas que fizemos uma conversa com Cavani, mas não é o Grêmio que vai competir. Neste momento não tem a mínima possibilidade de andar, não quero frustrar ninguém. Se um dia tivermos condições, faremos esforços para isso. Não temos condições de avançar. Bom, essa história do deixa Cavani... eu parei só um pouquinho, Maicá. Claro. Só um pouquinho. Dá para dividir isso. Romildo falando sobre o Renato, Romildo falando sobre o Cavani. Eu quero voltar ao Renato. Porque ontem, pela primeira vez, eu vi, assim, repórteres falando sobre a possibilidade de uma saída, de uma demissão do Renato. Pela primeira vez eu ouvi isso. Claro, seguindo como está a situação. Tipo assim, perde hoje para o Bahia. Vai ficar realmente uma situação complicada. Mas, Kleber, pela primeira vez eu ouvi, assim, se falar sobre esta possibilidade. Pois é, o Renato sempre achou uma solução quando o time começava a afundar, quando tinha alguma pressão, alguma desconfiança. O Renato sempre achou uma solução e deu um upgrade no time do Grêmio, né? Foi com o Ramiro na saída do Juliano, o Luan, quando o Douglas ficou lesionado, saiu o Fernandinho, ele botou o Pedro Rocha, botou o Everton. Ele sempre teve uma carta na manga para fazer o Grêmio melhorar de produção. Só que agora o Grêmio meio que estagnou. E a gente está vendo um discurso vazio e repetitivo do Renato e falta de solução. Mas além dessa pressão em cima do Renato, eu acho que tem que ter uma pressão em cima do departamento de futebol e da direção do Grêmio. Porque agora é a hora de cobrar, de ter ideia de fazer algo diferente. E o Grêmio parece que não está fazendo isso. O Grêmio não tem um grande lance, o Grêmio tem dinheiro para investir e não está tendo criatividade para achar soluções, né? O Grêmio está se perdendo em alguns garotos da base que passaram direto sem ser testados, né? Nesse momento, por exemplo, o TT que o Renato espinafrou e queimou lá atrás seria de extrema valia para o Grêmio, né? O Guri já está fazendo sucesso na primeira temporada. O outro volante, o Diego Rosa, o Grêmio não soube negociar, né? Ficou se amarrando e o Grêmio teve que vender para não perder o cara. O Elias é outro jogador que a gente não consegue entender como é que não está sendo promovido. Então o Grêmio tem uma série de erros, né, e de falhas, de bloqueios administrativos e da direção que atrapalham. E também está faltando alguém que converse com o Renato. E esse cara é o presidente Romildo. Mas por esse tipo de declaração, a gente está percebendo Renato e Romildo vão até o final do mandato. O que tu acha, Maicá? Olha, Silvio, até eu acho que, se não me engano, hoje é aniversário do Renato, né? Eu sei que é aniversário do Renato porque é aniversário da minha mãe. E eu acho que, não sei se não é hoje que completa 4 anos de Renato no Grêmio. É por esses dias, né? As datas meio que são próximas. São 4 anos já, né, de trabalho do Renato no Grêmio. E eu acho que essa é a primeira crise forte, né? E isso é uma prova de que o trabalho foi bom, de que o trabalho está sendo bom. Não sei o que vai acontecer amanhã, sinceramente, porque o Grêmio tem muitos desfalques. O Bahia tem seus problemas também, senão não teria trocado de treinador. Mas o momento do Grêmio me parece pior que o do Bahia. O Grêmio está vivendo uma crise técnica, uma crise de falta de identidade, de falta de ideia, de recursos, né? Ainda tem Vitor Ferraz, Maicon, PP, Jean-Pierre, Jeromel e Kahneman fora. E aí obviamente fica difícil. Eu acho que uma derrota amanhã, ou até mesmo um empate, vai aumentar muito a pressão do Renato. Agora, nessas questões que envolvem Renato e direção, por exemplo, eu discordo um pouquinho, eu não vejo esse diálogo aí. O Romildo dizer que o Renato compartilha as frustrações dele, eu entendo. O Renato deve ligar para ele e dizer assim, olha, meu filho, eu preciso de um centroavante, preciso de um atacante, preciso de não sei quem. Só que o problema é o seguinte, ele precisa de jogadores, precisa de recursos para o time, e ele indica o Thiago Neves. E a direção não diz não. Então não está rolando esse diálogo, né? Não está tendo esse diálogo. E ao mesmo tempo eu entendo que o Renato deve pedir em quem ele confia, porque a direção não consegue apresentar nada. Eu garanto que se apresentar um camisa 10 melhor que o Thiago Neves, o Renato não vai recusar, porque se tem uma coisa que o Renato não é burro, né? Então eu não acho que está rolando que esse diálogo exista. Eu acho que o Grêmio largou demais o vestiário na mão do Renato. E isso, por um lado, é bom, porque o Renato controla a turma toda, né? E sabe como jogador de futebol é. Mas, por outro lado, é muito ruim. Porque a impressão que eu tenho, a visão que eu tenho de fora, é que vestiário e direção se desconectaram.
Totalmente, são ideias diferentes, né? Sem conversa, sem cobrança, né? Sem nenhum tipo sem poder de veto. A impressão que a gente tem é que a direção não consegue dizer não ao Renato diante das contratações que a gente viu, e isso acaba sendo prejudicial para o Grêmio. Olha só, Ramiro, largar um vestiário, largar o grupo aos cuidados apenas do técnico, isso é antigo. É bem antigo. Estava falando há pouco tempo. Nisso aí tem que haver uma evolução, evidente. É bem antigo e perigoso, né? Como a gente estava falando. Aliás, qualquer trabalho, em qualquer setor, se tu centralizar tudo numa pessoa só e não tiver um trabalho em equipe, né, a coisa não vai funcionar. E no futebol, muito menos. Óbvio que o treinador pode ter lá o grupinho dele, os jogadores que confiam nele, mas daqui a pouco um ou outro vai ficar indisposto e aí o troço começa a degringolar. Tem que ter um olhar mais em cima do gestor, né, da direção, cuidando do trabalho do Renato e também dos seus jogadores, que são seus funcionários. Isso aí do treinador sozinho, eu concordo contigo, Silvio, é muito antigo e já não tem mais espaço no futebol. E só para completar aqui, Maiká, o Renato fecha 4 anos dia 18 de setembro, viu? Depois do aniversário do Grêmio, que é 15 de setembro. Qual é a primeira vela que tu acende, Maiká, pro Renato ou pra tua mãe? Pra minha mãe. Não, pro Renato. Não, pra minha mãe. Cara, tu ia... Que idade ela tá fazendo? 64. Tá velha, hein? Tá velhinha, né? É mais ou menos a mesma idade do Renato. Como é que é o nome dela? Maria, Dona Maria. Nossa, Dona Maria. Dona Maria Monteiro. Eu tenho uma Dona Maria também, Maria Gomes Benfica. Dona Maria Monteiro, parabéns para a senhora. Desculpe pela brincadeira aí. Eu também tenho. A minha mãe é Vera Maria. Não, desculpa, é Vera Regina, desculpa. Errei o nome da minha mãe. Viu, Kleber? Tu falasse de idade? O negócio tá batendo, hein? Não, Vera Maria é a madrinha da minha irmã. Enlouqueceu o homem. Mas, ô Maiká, tu ia falar do negócio do Cavani. Ontem teve mais uma informação, Silvio. O parceiro do Lucas Colar lá no projeto deles, o Voz do Gigante, o Alexandre Ernst, viralizou, né? Mais um post aí envolvendo o Cavani. A informação que ele tem também é que está fechado com o Grêmio, enfim. Para mim está ficando claro, Silvio, que o Grêmio procurou o Cavani e acho que o jogador demonstrou interesse, mas ele está aguardando alguma coisa de fora, né? Tem uma notícia importante que é o Barcelona, o Luizito Soares avançou na negociação com a Juventus. Agora só falta o desquite com o Barcelona. Então, se fosse essa a resposta que o Cavani estava esperando para tomar uma providência, parece que já tem. Eu acho que essa declaração do Romildo Bolzan, do presidente Romildo Bolzan, eu acho que o Grêmio, o jogador sabe que para vir para cá, ele pode ter uma experiência incrível, né, de um local onde os costumes são parecidos com os deles, né, com o dele, onde ele vai ser extremamente venerado, idolatrado, enfim, mas que a grana é X, né? Ele pode ter uma experiência incrível de jogar com o Cortez. Também. Não, eu quero ver como é que vai ficar o Renato com a torcida quando o Cavani virar ídolo. A parte boa é que mandaram o Thiago Neves embora, né? Imagina o Cavani no banco. Mas vem cá, parei um pouquinho. O que se fala e o que o jornalista argentino falou é que o Renato estaria certo com o Grêmio, mas que o Grêmio usaria no recurso, o Cavani, que o Grêmio usaria no recurso para trazer o Cavani, não apenas o dinheiro da venda do Everton, como o dinheiro da venda do PP também. Quer dizer, se isso tudo se confirma ali à frente, aí o Grêmio traz o Cavani e perde o PP. Como é que vai ficar esse ataque? Mas o Romildo, na entrevista de hoje pela manhã, ele falou isso, que o Grêmio não faz mais nenhum, não vai vender mais nenhum jogador. Né? E ontem o negócio avançou até um ponto que o Grêmio gostou do dinheiro que ia receber,
mas houve uma discordância em relação à entrega do PP. Os ingleses querem agora e o Grêmio só entrega mais adiante. E sobre o Cavani, pelo que eu entendi, o Grêmio chegou no limite da oferta, né? E agora depende só do Cavani, como o Kleber falou. O Romildo pareceu desesperançoso, mas não descartou, né? Não descartou. O Wolverhampton, né, da Inglaterra, que está de olho no PP, a proposta seria de 15 milhões de euros. E o Wolverhampton tem um histórico de contratar jogadores portugueses, o técnico é português, então isso pode ser algo que seja bom na adaptação do PP, né? É um jogador de velocidade lá do campo, que pode funcionar bem na Premier League, porque o PP, diferente do Everton, é uma característica diferente de jogo, né? O PP é aquele cara que recebe a bola na frente, ele não é um condutor de bola. O Everton recebia a bola de costas pro ataque, na linha do meio campo, ou às vezes até no campo de defesa, fazia o giro, driblava, construía a jogada. O PP é um outro estilo. É um jogador de passe no ponto futuro, né? de aproveitar a velocidade dele, que é impressionante. O PP é muito rápido. Uma coisa que eu notei muito assim, no estádio, né, vendo os jogos, principalmente esse ano, a velocidade que ele tem é impressionante. Ele é um jogador muito rápido. E aí, se bem explorado, né? Que a única pessoa que estava explorando isso no Grêmio era o Jean-Pierre, né? Que tem um entendimento com ele, que dava esse passe na frente. Pode ser uma boa para ele. Não, 15 milhões de euros é uma boa proposta. Mas o PP está fazendo movimentos pelo meio. Tá sim. Ele sai do lado pro meio como o Everton fazia. Tá, ele corta para chutar. Ele fez gol, inclusive, contra o Flamengo, aparecendo pelo meio, né? Os dois jogadores do Grêmio estão fazendo isso, né? Tanto o Alisson quanto o PP jogando pelo lado. O Everton não faz tanto, esse Everton novo, né? Mas o Alisson e o PP têm feito muito isso. O passe do Alisson pro gol agora contra o Atlético Goianiense, ele tá na ponta esquerda, né? O gol do PP contra o Flamengo é uma assistência do Alisson também. Aí o PP tá do lado direito, lembra que ele aparece na ponta direita e fuzila o Diego Alves. Eu sei que tu gosta dele, Maica, mas larga o Alisson, Maica. Não. A torcida do Grêmio é injusta com o Alisson. Tu é apaixonado pelo Alisson, Maica. Porque não sou apaixonado, eu só acho injusto que sempre se escolha alguém para Cristo. E estão escolhendo o cara errado no Grêmio. O Alisson é um jogador importante no esquema do Grêmio. Quem é o cara certo para ser escolhido? Hoje no time do Grêmio? Para ser criticado? Para ser o Cristo. Eu acho que tem dois hoje. Eu acho que o Lucas Silva tá muito mal e acho que o Cortez tá muito mal também. Os dois últimos jogos do Cortez foram patéticos, foram, sofríveis. Mas aí tem um detalhe a respeito de não se iludam com essa pessoa, sabe? Quando o time tá redondo, funcionando, o time carrega o Cortez. Na hora que o time quer, aí tu vai perceber o potencial que o Cortez tem, né? Então, é mais ou menos que nem o Rodinei e o Moisés no Internacional, são jogadores limitados, cara. Não dá para acreditar. E vai chegar uma hora que eles vão entregar a rapadura. Agora, a gente tá vendo... Que o Inter recebeu do Flamengo a informação de que tinha um clube interessado no Rodinei no exterior e o Flamengo queria vender e o Inter se negou a vender o Rodinei. É que nem o Mariano. O Mariano estava onde? Estava na Turquia, eu acho, né? Aí eles, eu tava encaminhado, tava quase acertado com o Inter, mas aí eles resolveram contratar o Rodinei. Ô Kleber, o Cristiano Oliveira, lá da Rádio Guaíba, durante essa semana, ele escreveu o seguinte sobre média de idade das escalações na 8ª rodada. Então nós estamos indo para a 9ª rodada, é isso? Isso. O campeonato, eu falei 8ª há pouco tempo. Então, a 8ª, rodada passada. A média de idade, Fortaleza e Grêmio, 30 anos a média de idade dos times usados nesses jogos da 8ª rodada. Ceará e Inter, 29 anos. E aí vem Bahia e Corinthians e Coritiba, 28, e aparece o Atlético Goianense e o Atlético Mineiro e o Santos com 25 anos de idade, como média de idade na 8ª rodada. Mas me chama a atenção, o Grêmio com 30 anos e o Internacional com 29 anos. Silvio, e olha que o Inter tinha o Johnny e o Zé Gabriel. Né? Não sei se tem mais. O D'Alessandro puxa lá em cima, né? O Peglo. Mas eu acho que. Mas eu não sei se ele botou o 11 que começou. Eu acho que é o que começou. Mas olha, cara. É um time velho, o Internacional. Não, e isso que a gente tá falando, que o Cudê finalmente começa a colocar a gurizada pra jogar, né? E tem o ônus e o bônus, porque
crescimento, o desenvolvimento de uma ideia de futebol, ela aparece a partir da manutenção de um time. Só que parece que o Internacional ele já contratou jogadores com uma faixa de idade um pouco avançada. Aquele 2017, reconstrução do Internacional, quando se dizia não é momento de apostar nos guris, né? O time não tem base, não tem estrutura para botar os guris. Aí começou a contratar jogador veterano, Wendel, Edenilson, veterano não, né? Mas assim, ó, já passou dos 20, 26, 27, né? O jogador já está chegando perto dos 30, e essa manutenção talvez represente esse número, né? Pois é, cara, porque a gente pega, Ramiro, o Lomba tem mais de 30, o Rodinei deve ter mais de 30. Não, o Rodinei tem menos. Ah, tem menos? Acho que... Bom, eu até vou confirmar aqui, mas eu acho que Deixa eu ver aqui, ó, já vejo aqui na minha placar que eu comprei. Sabia que isso aqui ia ter uma utilidade. Ia servir para alguma coisa. Aqui, ó, o Lomba tem 33, o Saravia 27, o Cuesta 31, Edenilson 30, o D'Alessandro 39, Patrick 28, Galhardo Opa, 24, congelou o Kleber. Galhardo 31. Aí o D'Alessandro tem quase 39, 40, né? 39 e o Bosquilha 24. Tirando os guris, o Rodinei não aparece na relação aqui. É que o Rodinei não é o titular, no caso, né? Deixa eu ver aqui o Rodinei de Almeida. É o Saravia, né? O Saravia é 27. O mais novo, tirando os dois guris, o mais novo é o Bosquilha com 24. O Rodinei tem 28. Pois é, esse time podia ter uma média de idade menor, né? A média de idade ideal, acho, para um time é 26, 27 anos, né, Silvio? Acho que é a média que os caras estão no auge, né? E aí com o uso de alguns garotos, né? Isso. Com 20 e poucos, assim. Pô, essa competição, a Liga das Nações, é isso? Está acontecendo na Europa aí com as seleções. Isso. Tem jogador que jogou com 17, que estreou com 17 na sua seleção, nem lembro o nome. Outro com 18. O Ansu Fati, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol com a camiseta da seleção espanhola nesse final de semana, né? 17 anos e alguma coisa. E aproveitando esse gancho, o Cristiano Ronaldo ontem, se marcasse um gol, ele chegaria a 100 gols com a camiseta da seleção portuguesa, né? Nos dados oficiais da FIFA. Ele não só fez o 100º, como fez o 101º. Faltam 8 gols para ser o maior artilheiro de uma seleção na história do mundo, né? Vai ser, né? Quem é o maior? Quem é o maior? O iraniano. É o Al-Daei, acho que tem 108, 109. Olha aqui, o Botafogo estreou um garoto contra o Corinthians no sábado com 16 anos de idade. Um atacante. O cabeludo aquele é apontado como a grande promessa do Botafogo dos últimos anos, né? Aí vai dar 16 anos, cara. Eu sou a favor de lançar, mas tem que ter muito talento, né, Silvio, para lançar com essa idade também. Não, evidente que tem que ter muito talento, mas aí nós temos que dar uma olhadinha em cima nos velhos. Há muito talento ali? Pois não dá para também segurar os cavalos cansados e deixar o... Incorporou o Baldaço? Que ele é dono dessa frase? Com o cavalo cansado? Eu não sabia. Vai sobrar para ti. Do name right, sim. Eu não tô me indispondo com nenhum jogador. O Baldasso, a briga dele é pessoal. Não, agora... O Agüero estreou com 16, né? Não, eu tava me lembrando do Alexandre Pato no Inter. O Agüero estreou com 16, independente. O Andershow no Grêmio, acho que tinha 16, 17 também, 16, né? 16. Quando o jogador tem talento, eu acho que tem que dar oportunidade, né? Aí olha passa só, por cima de... Vocês falaram do Pato no Undershow? Dois que largaram. Há quase 15 anos, isso. E jogadores com 30 anos que já pararam, né? Praticamente. Eu sou a favor de colocar nesse programa um garoto de uns 20 anos de idade. Eu colocaria o Júnior B, só que ele é que nem o Sarrafiori, ele já não é mais garoto. Daí, só pode entrar se cortar aquele cabelo também. Esse é o Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV numa quarta-feira de rodada no Campeonato Brasileiro e rodada que tem toda a atenção do Internacional, porque alguns times, tipo São Paulo e o Atlético Mineiro, em caso de vitória, passam o Internacional, dormem na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está de alguma forma lá embaixo ameaçado?
Pode viver a situação que viveu no sábado, né? O Botafogo empatou, o Grêmio entrou na zona do rebaixamento. Mas tem que acontecer muita combinação. Acho pouco provável que o Grêmio volte para a situação do sábado. Deixa eu só aproveitar esses minutos finais aqui para fazer 2 elogios ao futebol de Caxias. A gente está badalando muito e com muita justiça a qualidade do Lacerda, né? Que é um treinador que no seu primeiro ano de gauchão fez um excelente trabalho, apesar de todas as dificuldades do Caxias e do próprio campeonato. E ontem tem a informação de que o Laércio rescindiu o contrato com Caxias e vai para o Santos. Eu acho muito legal quando o Campeonato Gaúcho, o futebol do interior, com toda a dificuldade que tem, consegue projetar um jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Laércio tem 27 anos, é um cara que já tem uma experiência no interior do Rio de Janeiro, também teve uma passagem pela Suécia. Né? E fez um campeonato gaúcho muito legal, fazendo gols na dupla Grenal, fez um no Grêmio, fez um no Inter. Acho que eu fico muito feliz quando o interior consegue isso. E o Juventude ontem ele fez 3-1 no Confiança, né? A arbitragem ajudou demais o Juventude, mas tudo bem, né? A banca paga e recebe. O Juventude ele contratou um jogador que eu acho muito interessante, o Wagner, que é camisa 10, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense, o cara que tem experiência e vai acrescentar qualidade para o Juventude. Eu estou vendo o Juventude ganhando corpo e vai ser candidato. Já entrou de novo na zona de classificação ontem. Tu acha que é candidato, Kleber? Olha, a Série B, quando o Cruzeiro, do jeito que está, não emplaca, tudo pode acontecer, né? E também está acontecendo alguma coisa parecida com a Série A, um revezamento na ponta de cima. O favorito não apareceu, e está todo mundo lutando. E outra coisa, não dá para queimar o gás na largada. O Brasil de Pelotas nos primeiros anos é assim, fazia uma largada muito boa, daqui a pouquinho ia perdendo fôlego. O bom é, na virada do retorno, tá a pleno para emplacar. Pois é. Eu sempre há pouco eu falei aqui no programa que é tudo início mesmo, né? Mas o início é importante. Tu arrancando bem, tu vai ganhando consistência, ganha confiança, esse tipo de coisa. O problema é arrancar ficando para trás. Nesse aspecto, o Juventude está bem, porque de novo ele voltou, viu, Ramiro, a ficar entre os 4 primeiros da Série B. Exatamente. Ontem, que nem o Kleber falou, muita polêmica de arbitragem, né? Mas não tem VAR? Não tem VAR na Série B. Acontece, né? Acontece. Vai acontecer contra o Juventude também daqui a pouquinho, que nem o Kleber disse, a banca paga e recebe, mas se o juiz errou, azar é do Confiança, não do Juventude, né? O Juventude tem que aproveitar e ganhando corpo, crescendo na competição, como está fazendo, e a gente fica na torcida. Quem sabe ano que vem mais um clube gaúcho na Série A. Sabe, Maicá, eu estava aqui falando, porque eu estava aqui pensando, tu falasse há pouco tempo, são muitos desfalques no Grêmio amanhã, hein? São. Porque a dupla titular da zaga não joga, nem Kahneman, nem Jeromel. Aí não joga o Michael. Aí não joga o Jean-Pierre. Aí não joga o PP. Todos os setores do time sem jogadores titulares importantes no jogo de amanhã contra o Bahia. Esse jogo é perigosíssimo, hein? É muito perigoso, Silvio. E a gente sabe, né? O Grêmio sem Michael e sem Jean-Pierre é um time sem ideia. Eu não sei como é que o Grêmio vai apresentar. Mais uma frase que eu vou adotar como se fosse minha. O Grêmio sem Michael e Jean-Pierre é um time sem ideia. Alguém anotou as frases aí, não? São 4 frases, né? Quem vai pagar o pato, o D'Alessandro joga onde quer, onde o time precisa, e como é que é a última? São 3 frases. Então, o Grêmio sem Michael e Jean-Pierre é um time sem ideia. É um time sem ideia. Eu tô preocupado, Silvio. Tô bem preocupado. O que o Grêmio vai apresentar amanhã? A dupla de zaga, eu não sei se o Paulo Miranda joga. O Paulo Miranda, sei lá, está sentindo alguma coisa. Porque no jogo contra o Sport, por exemplo, ele nem participou do regenerativo. Ele correu ao jogo. Deve jogar David Braz, a princípio deve jogar David Braz e Paulo Miranda, com Orejuela e Cortez nas laterais. Lucas Silva e Matheus Henrique. Acho que joga o Darlan. Acho que vai mexer. Falado. No lugar do Lucas Silva. Ontem no treino de Goiânia o Darlan foi testado. Ó. Que bom. Aí o Isaac, né? Acho que o Isaac e Diego Souza com o Alisson e Everton dos lados. Não se espera muita coisa desse time também, né? Já dá pra botar o Robinho. Silvio, acho que a gente tem que dar tchau pro pessoal, viu? O Cavani não estreia amanhã. Ainda não. Muito bem, gurizada.
Como diria Rui Carlos Osterman, foi um bom papo. Mas precisamos avançar. Precisamos avançar. Até a próxima, Ramiro Ruschel, Júnior Baicá, Kleber Grabowska com o Bairrista FC, que fica por aqui. Tchau, tchau.